Um mês, 2 meses, 3 meses, recebendo visitas de 15 minutos em pé. Não é que é um sofrimento que a tua comida não é boa. Não é que é um sofrimento que você não pode tomar banho e tem gente olhando. Isso é um horror, mas ok. Não, é aquela... Você está preso. Se a gente aprendeu, se a gente é um bicho que se acostumou com a liberdade, essa é uma questão forte. E se você está preso numa circunstância em que a perspectiva, porque ali você está vendo como é seu interrogatório, você está vendo o que está acontecendo com as outras pessoas, você está recebendo informações muitas vezes manipuladas para te assustar, porque isso é um método que chama dilema do prisioneiro, um método de interrogatório em que você vai jogando coisas, joga um verde aqui, você entra em quê? Você fala qualquer coisa. Você fala qualquer coisa. Tem gente depondo porque acha que vai pegar 40 anos. Se você vai pegar 40 anos, como o Marcos Valério pegou, você faz o quê? É para falar que contribuição. É para dizer que o fulano insinuou uma retaliação? Claro que você vai dizer. Não vai ser mentira, mas você vai mudar o acento. O ministro do Supremo, o ministro Marco Aurélio, deu uma entrevista recentemente, inclusive condenando a forma do juiz Moro conduzir prender primeiro e perguntar depois. Essas longas prisões preventivas para forçar delações. Ele diz que são métodos que, não só ele, mas que muitos juristas já definiram como tortura psicológica e ilegal, né? Mas você não vê as pessoas falando isso na imprensa, né? Não olha, se vê as falando pessoas, isso. porque eu acho que elas estão assim... elas estão cooptadas. Qual é o peso que tem uma declaração dessa? Por que o meio jurídico não está debatendo isso? Não, peraí. Está assim. A sentença em que o Teorei Zavascki disse que o que acontecia em Curitiba era um processo medievalesco. O Zavascki e o Marco Aurélio também. Então, são coisas importantes. Eles estão debatendo, sim. Né? Primeiro, existe uma resistência, porque advogados que têm ressonância no Supremo, eles têm causas no Supremo, eles não querem se dispor com o Supremo. Eu acho que isso explica um pouco uma certa cautela de muitos deles. Mas juristas importantes, por exemplo, o jurista que é vivo, ele é nome de prédio na PUC de São Paulo, que é o Celso Bandeira de Mello, deu sucessivas declarações a respeito disso. Outras pessoas têm dado, diretores do lado de São Francisco. Então, tem um debate. Por quê? Porque essa questão está ficando muito grave. A questão das prisões preventivas. Né? É uma coisa que realmente você fala, você está colocando em questão o amplo direito de defesa. E aí tem uma história que é bom saber, que é bom entender, que eu fiquei surpreso. Em 2000, o Sérgio Moro escreveu um artigo, menos conhecido, sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, onde ele defende um caso que é uma decisão da Suprema Corte que ficou muito histórica, chamada Miranda contra Arizona, na qual um sujeito que era acusado de estupro, ele chegou na delegacia, confessou que tinha estuprado a moça. O advogado dele chegou depois, aquela confusão e tal, mas você confessou? Bem, chegou na Suprema Corte. A Suprema Corte mandou soltar o cara imediatamente, quando ficou claro que os direitos dele não se incriminar, portanto, não é delatar, não confessar, quando ele não queria, quando isso era contra o interesse dele, porque confessar um crime muitas vezes é contra o seu interesse, e você tem direito de fazer isso, você não pode ser incriminado por não falar a verdade quando ela te prejudica. Ele soltou uma resolução que virou, assim, é considerada a decisão mais importante da história desse direito penal americano. E o que diz essa decisão? Que ninguém pode ser pressionado a diminuir a sua vontade de resistir. Ninguém pode ser induzido a falar o que é contra os seus interesses. É disso que a gente está falando. Mas você acha que o juiz Sérgio Moro tem feito isso em Curitiba? Eu acho que a prisão faz. Hoje uma prisão... Eu não conheço ninguém. Sabe assim, vou te falar, prisão. Eu não conheço ninguém que fique preso contra a sua vontade, sem reconhecer que tem uma culpa para tudo isso e que acha que está tudo bem. Não. Mas a ponto de os delatores mentirem para reduzir essa pena ou para deixar a prisão, eu acho deles saberem o que é para fazer e falar o que é uma tese difícil de sustentar. Eles só vão ter acesso a esse benefício. Não é. Veja só. Não, só para você... Se comprovar, entendeu? A tortura psicológica, ela existe, certo? Sim. Eu acho que os efeitos dela, muitas vezes, são muito parecidos com a tortura física, quando as pessoas comprovadamente mentem, né, para parar o sofrimento. Eu acho que ali, sabe, você exagera, você descobre o que é necessário, né, você descobre o que o outro quer ouvir.
você acusa, e daí quantas acusações, vamos falar a verdade, quantas acusações dessas delações premiadas, por exemplo, do Alberto Youssef, sai um dia e volta no outro. Ele e o Paulo Roberto da Costa não sabem se eles estavam mandando dinheiro para o Palocci até hoje. Então, por exemplo, uma acusação seríssima, que envolve um ex-ministro da Fazenda, um sujeito que depois era o chefe da Casa Civil da Dilma no começo do governo. Eles têm uma disputa assim, simplesmente genial, se você for pensar que as pessoas só falam a verdade. Né? Isso tem assim... Vou te falar uma outra coisa que é importante. Quer dizer, teve você tem delações premiadas que até muito delas poderem ser lidas, até muito delas virarem denúncias, elas jogam para a opinião pública, através dos meios de comunicação, hipóteses que às vezes não são verdadeiras. Por exemplo, muitas citações que hoje, muitas pessoas que teriam, né, falado, por exemplo, do Zé Dirceu, segundo os advogados, não falaram. Os advogados que negociaram a delação premiada, que acompanharam, não falaram, mas que você passa essa informação para ir criando o chamado clima político. Você faz. Porque nós estamos, assim, estamos numa disputa política. Né? Vou dizer assim, você tem assim, olha, vamos coisa... Sim, conclua para a gente Tá. pro intervalo. Um ponto aí. Você tem uma Polícia Federal cujos, como os diretores, os principais delegados, fizeram campanha pelo Aécio no final de 2014. Assim, tinha um dos delegados principais, ele é membro de uma organização, que chama Organização contra a Corrupção, cujo símbolo é uma caveira com a cara da presidente Dilma. Esse é o delegado que é o principal delegado da operação. Nós achamos o quê? Que nós estamos entre anjos? Vamos para um minuto, estamos de volta com o Debate do Povo, recebendo o jornalista Paulo Moreira Leite. Paulo Moreira Leite, que é o diretor do Jornal Digital Brasil 247, não para de falar do meu lado e é apresentador do programa Espaço Público na TV Brasil. Conosco também o editor do Jornal O Povo, Henrique Araújo. Todo mundo querendo saber, Paulo, o nome do teu livro, onde é que se encontra o livro? O nome do livro é... A Outra História do Mensalão. Está em todas as boas livrarias do ramo? Está nas boas livrarias, está na livraria aqui em Fortaleza, pode ser comprado, na livraria Cultura de Fortaleza. Legal. O Zé Barreto, nosso ouvinte lá da Aldeota, disse que o Paulo precisa dizer a cor dele. Está claro que ele está do lado do PT. Você é filiado ao PT? Não. Deixar bem claro isso. Não, deixar bem claro. Como todos os brasileiros da minha idade, ou muitos brasileiros da minha idade, acompanhei a história do PT com muita atenção, participei dessa história, mas eu sou há muitos anos, não tenho filiação nenhuma. Legal. Francisco de Assis, lá da Piedade, liga para elogiar o programa. Preciso esclarecer a população sobre a verdade dos fatos. Obrigado, Francisco. Luiz Carlos, lá do Dionísio Torres, diz que respeita a opinião do Paulo, mas discorda totalmente. Ele diz que a justiça deve punir para inibir a corrupção. Mas, Luiz Carlos, ninguém está dizendo o contrário. Ninguém está dizendo o contrário. Eu acho que todo mundo aqui concorda que se roubou, cometeu algum crime, lei neles, né, Paulo? Eu acho que, é verdade, tem que provar, né? Porque tem que provar, sem prova claro. também não existe, né? O Pedro, lá do Luciano Cavalcante, com relação aos depósitos que foram feitos nas contas dos diretores da Petrobras, que indicados pelo PT, isso não é prova de corrupção? É bom, se a justiça realmente provar no processo, no inquérito, ficar tudo provado, cadeia neles também. Isso é uma questão que, enfim, é muito clara, né, e simples, né? Paulo, agora, a situação do governo depende da... A Petrobras é um elemento, um ingrediente nesse caldo de crise que vem engrossando cada dia, né? No fim de semana houve a convenção lá do PSDB, aquela famosa convenção que unia o Alckmin e o Aécio, e o governo rebateu logo em seguida, falou em golpismo. Quero saber como é que você está acompanhando isso. Você acha que tem um clima de golpismo no ar, se isso é só discurso do governo mesmo, discurso governista, o direito de espernear, como é que tem que se comportar a oposição e se você acha que a presidente completa o mandato? Eu acho, primeiro, a presidente Dilma, que foi eleita de uma maneira inquestionável, né, enfrentando uma tentativa de golpe midiático nos últimos dias, né, que foi a publicação de uma edição da revista Veja, contendo informações que depois não se confirmaram, né, que não se confirmaram, nunca mais foram repetidas, nunca mais se disse que elas foram repetidas, estavam lá nas vésperas da votação, claramente tentando interferir no voto, né. Ela foi eleita para um mandato de 4 anos. Então a discussão não é saber se ela está hoje mais popular ou menos popular, se ela está desempenhando bem as suas funções.
Essa discussão é uma discussão para ser respondida em 2018. Né? A discussão é se você tem ou não um crime pelo qual ela possa ser responsabilizada e condenada. Até agora eu não vejo esse crime. Não acho e não acho que exista. Tá? Como eu disse aqui, o que nós estamos falando é de contribuições de campanha no sistema em que empresas privadas contribuem, regateiam, negociam, pedem porque é para pedir mesmo. Só para lembrar, nos Estados Unidos tem um... Mas o TSE está analisando, né? O TSE está analisando, o TSE está analisando. Né? Então tá bom, o TSE está analisando, vamos ver que conclusões ele chega, né? Temos que ver que conclusões... O TCU também, né? O TCU é outra coisa. O TCU está analisando, por exemplo, as pedaladas que existem desde sempre, né? Desde que criaram as coisas. Ele está analisando, e agora ele achou que aqui não pode fazer, né? Novamente, né? Vamos, né? Porque, por exemplo, o TSE analisar essas contas é curioso, porque ele vai ter que analisar essas contas do Aécio. Que, aliás, o julgamento das contas do Aécio não terminou. Então, ele vai analisar e o que ele vai concluir? Ele vai concluir que os 26% a mais que o Aécio ganhou, tudo bem, que ali não tem nenhuma irregularidade. As irregularidades eram cometidas de propósito, quando era para a campanha da Dilma? Acho que não, né? Enfim, só... Mas você acha que a pedalada fiscal pode levar? Olha, Presidente? não, eu acho que aí é escandaloso. Porque a pedalada fiscal é pedalada fiscal. É uma coisa, é uma operação contábil, você não tem ali um desvio. É uma operação contábil. Paulo, saindo um pouco da política, por que você acha que a imprensa nunca mais falou no caso daquele helicóptero que desceu numa fazenda vizinha à casa do Aécio Neves com meia tonelada de cocaína na fazenda de um senador, amigo íntimo do senador Aécio? Pois é, né, Rui? Pois é, eu acho que é isso. Eu vou te falar uma coisa, eu até já escrevi uma vez sobre isso, porque é realmente impressionante. Tem um promotor, por exemplo, que ele gosta de comparar a corrupção a tráfico de drogas, né? É uma comparação forte, né? Porque, vamos dizer assim, são várias questões e tal. Embora a corrupção seja realmente totalmente condenável. Pois bem, o Ministério Público até agora não tem um laudo sobre esse helicóptero. E olha, meia tonelada de cocaína é uma das maiores apreensões da história do tráfico brasileiro. É uma coisa monumental, é uma coisa que faz um mal para as pessoas, é um crime. Não tem nada. Ninguém foi ouvido. A única testemunha foi um piloto que rapidamente foi dispensado porque ele tinha um emprego na Assembleia e podia levar... Acabou. Não vamos acusar ninguém, mas não vamos deixar de enxergar uma coisa desse tamanho. É estranho o silêncio da imprensa, né, com relação ao fato. Completamente. Não foi atrás da história, para apurar, para investigar. Rui, me desculpe. Não é estranho, eu acho que é compreensível. A imprensa tem um lado, gente. Infelizmente, a imprensa tem um lado assumidamente, que a gente sabe qual é, que é contra esse governo e a favor da oposição. Bom, estamos chegando ao final do nosso debate do povo de hoje. Quero agradecer a presença no programa do jornalista Paulo Moreira Leite. Paulo, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quero agradecer também a presença do meu companheiro, o jornalista Henrique Araújo, editor do jornal O Povo. Agradecer especialmente a todos vocês, ouvintes, que nos acompanham, nos ajudam a fazer os debates do povo de todos os dias.